Tipo assim, você é um rato e o aplicativo é uma pessoa num laboratório mandando a notificação, e a notificação é um pedacinho de queijo. E o aplicativo tá ali dizendo: vem ratinho, tem queijo aqui pra você. Hello, amigas, bem-vindas ao primeiro vídeo do ano. Como é que vocês estão? Como é que foi o Réveillon de vocês? Eu sei que eu sumi um pouco, porque eu realmente tava precisando fazer uma pausa, assim, um detox do meu celular. E é um pouco sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Eu sei que pode parecer até hipocrisia falar isso, estando numa rede social, tendo redes sociais, estudando sobre marketing, querendo trabalhar com redes sociais e tendo feito um vídeo, bem recente, onde eu falo pra vocês que vocês deveriam sim postar conteúdo nas redes sociais. Eu não tenho necessariamente um problema com as redes sociais, eu acho que elas são incríveis, eu acho que as redes sociais são ótimas, e como eu falei no vídeo, realmente assim, as redes sociais mudaram a minha vida, isso é incontestável. As redes sociais fizeram uma grande diferença na minha vida. Só que eu acho que, como eu sou millennial, eu já vou fazer 33 anos, eu aprendi desde muito cedo que a internet é uma coisa e a minha vida é outra. O pessoal da minha época, é até estranho falar isso hoje em dia, mas o pessoal da minha época, a gente tinha a nossa vida, a gente ia pra escola, encontrava os nossos amigos, fazia as coisas, chegava em casa, sentava na frente do computador e entrava nas redes sociais. Não era uma coisa tão presente no nosso dia a dia, o tempo todo ali. Era uma coisa que a gente acessava, via vídeos legais, conversava com os nossos amigos, etc., e depois saía. Hoje em dia, com o celular, e é por isso que eu falo do vício no celular especificamente, não só redes sociais, a gente meio que esqueceu que a nossa vida não tá ali. Porque como o celular vai com a gente pra todo lugar, algumas pessoas até levam pro banheiro, que é nojento, gente, desculpa, mas é nojento. A gente não tem mais tanto essa separação entre o que é rede social e o que é a nossa vida. A gente olha com tanto nojo pra vários vícios, Vício no jogo, vício no álcool, vício em vídeos adultos, dorgas e coisas assim. Só que ao mesmo tempo a gente normalizou demais e a gente até acha engraçado e legal se dizer cronicamente online, se dizer viciado no celular e viciado nas redes sociais. É um vício que muitas vezes as pessoas até glamourizam e fazem piada a respeito. Eu não tô nem vindo aqui pra falar sobre as coisas que todo mundo já sabe, que eles roubam os nossos dados, que eles usam a nossa atenção pra ganhar dinheiro. Todas essas coisas, assim, já tem vários e vários documentários a respeito. O Dilema das Redes foi um que eu assisti que realmente é muito bom e foi o que me fez excluir as minhas redes sociais lá em 2022. Mas o que eu tô vindo falar aqui é um outro ângulo que eu acho que também é interessante a gente pensar, que é o fato de que eu percebi que as pessoas estão ficando cada vez mais chatas e cada vez mais desinteressantes, mais sem personalidade, devido a esse vício no celular, vício nas telas. Não é exagero, sabe? Você anda por aí com 200 mil abas abertas na sua cabeça, na grande maioria das vezes abas de vida de pessoas que você nem gosta, de conteúdos que você nem se interessa, o que ela comeu, qual que é o treino dela, onde que ela compra roupa, etc. Tudo isso fica ali rolando no background da sua cabeça enquanto você tenta fazer outras coisas, enquanto você tenta talvez ir atrás de um hobby que você gosta, talvez aprender alguma coisa nova. E sério, se você deixar um notebook com 1000 abas abertas assim rolando por 24 horas, esse sistema vai travar. E é meio que isso que tá acontecendo com o nosso cérebro da sociedade no geral. Não tô dizendo que no caso você tenha isso, mas é algo que eu tenho observado e que me deixa um pouco preocupada. Aqui na Noruega é uma coisa que as pessoas estão conversando muito a respeito. Eu me lembro que quando eu morava em Portugal, as pessoas achavam legal que os países nórdicos davam tablet para as crianças, elas aprendiam tecnologia desde muito cedo. E hoje em dia isso está sendo revertido. A escola da minha filha já concordou em não dar telas para as crianças antes dos 13 anos, o que eu acho muito bom, mas não é uma lei ainda, como eu acho que já se tornou na Dinamarca. Não tenho certeza, mas eu acho que na Dinamarca é uma lei. E aqui não, aqui cada escola decide por si, então vai depender também dos pais, etc. Mas eu acho que tá ficando cada vez mais claro que as pessoas que estudam essas coisas, elas estão entendendo que a gente foi pelo caminho errado. Não tem problema você gostar de redes sociais, mas tem sim um problema você fazer do seu celular, da sua tela, uma extensão de quem você é. E no caso das crianças, elas não cresceram
com a mesma experiência que nós millennials crescemos de enxergar as redes sociais como algo externo. Essas crianças muitas vezes cresceram já com o iPad na mão, com o celular na mão. Então, eu acredito que para a nova geração seja ainda mais difícil conseguir quebrar esse padrão. Só que de verdade, assim, esse vício tá realmente fritando o nosso cérebro, ele tá roubando a nossa atenção e tá estragando a nossa mente, sabe? Ele nos impede de fazer coisas que a gente gosta de fazer e tem vontade de fazer. Eu sei que muitas pessoas não conseguem mais assistir um vídeo sem colocar na velocidade 2. A gente não consegue mais ter uma conversa profunda, a gente não consegue mais sentar pra assistir um filme sem pegar no celular. E isso é preocupante. A gente não pode normalizar isso. Não é engraçado, não é fofinho ser cronicamente online, sabe? E o pior de tudo é que quando uma pessoa é viciada em bebida, em jogo, em outras substâncias, é um caso sério. Toda a família meio que se junta pra tentar ajudar, pra tentar encontrar uma solução. Só que o vício nas telas, o vício no celular, se tornou um vício de pessoas funcionais. Por isso que muitas vezes ele passa despercebido. A pessoa vai pro trabalho, vai pra escola, consegue manter um relacionamento, consegue manter uma vida normal, mas ao mesmo tempo ela passa 7, 8, 9, 15 horas no celular por dia. E como eu falei, o vício ele não é nem só nas redes sociais ou no aparelho em si, mas ele é um vício em monitorar. Você já parou pra pensar nisso? A gente tá viciado em monitorar as coisas. Seja monitorar a vida do ex, daquela pessoa que você não gostava pra ver se ela deu certo, se deu errado. Um influencer que você nem gosta só pra ver se ele falou alguma outra porcaria. Monitorar notícias como se você tá ali vendo aquilo fosse fazer alguma diferença. Eu conheço pessoas que são viciadas em programas tipo Cidade Alerta e coisas assim, que só trazem notícia ruim, que fazem com que a gente perca a fé na humanidade, sabe? É esse vício em monitorar tudo o tempo todo que tá apodrecendo o nosso cérebro. Não é à toa que a palavra de 2024, pelo Oxford, se eu não me engano, foi brain rot, que é apodrecimento do cérebro. Porque o que a gente mais tá vendo hoje em dia é realmente esse apodrecimento do cérebro das pessoas. A gente tá tão obcecado em monitorar tudo o tempo todo que não sobra espaço pra mais nada. Não sobra espaço pro tédio, não sobra espaço pra criatividade, não sobra espaço pra curiosidade, nada. E aí você acaba ficando com uma sensação constante de tédio, de desmotivação, de irritabilidade, de, sei lá, de tá perdido na vida. E assim, eu acho que antes de você começar a se culpar ou se xingar mentalmente, é importante dizer também que isso não é culpa sua. Você não é uma pessoa fraca por ter esse vício, por ter caído nisso, porque tem muita gente muito inteligente e muito rica por trás disso, estudando, trabalhando 24 horas por dia para que isso seja assim. Nada disso acontece por acidente. Todos esses aplicativos foram estudados e foram planejados para que eles fossem o mais viciante possível. E aqui falando especificamente de conteúdo curto, como Reels, TikTok, etc., eles foram inspirados em máquinas caça-níquel. Então, só isso já deveria te dizer muita coisa sobre eles, né? Você não é uma pessoa fraca por cair nisso, que foi planejado para que você caísse nisso. Você é só uma pessoa normal, humana, lutando contra empresas bilionárias, com um monte de engenheiros, neurocientistas, psicólogos, etc., que estão trabalhando o tempo todo para aprender como te manipular. Então, não se culpe, mas reconheça o seu vício, porque se você não reconhecer, você nunca vai poder mudar. E um detalhe, assim, muito perverso, né, que essas pessoas que criam e são donas dos maiores aplicativos de redes sociais, muitas vezes falam nas entrevistas que elas não deixam os próprios filhos terem acesso ao celular e às redes sociais. Então para pensar nisso, eles criam esses aplicativos e depois vão estudar arte, filosofia, vão viajar pelo mundo, aproveitar a vida, enquanto o resto de nós fica aqui fritando o cérebro. E não é à toa que a maioria de nós hoje em dia já não consegue mais nem almoçar sem assistir um videozinho. Essa distração, esse vício nas telas não é um refúgio que a gente encontrou. É um treinamento. A gente fica com a saúde mental fragilizada, a gente fica em estresse e comparação constantes, sobrecarregados com notícias ruins e com a educação cada vez mais precária. E aí, obviamente, a gente vai querer cada vez mais se anestesiar em vez de se organizar, em vez de pensar, em vez de tentar se tornar racional e ver realmente o que está sendo feito ali por trás dos panos. Só que esse alívio que a gente encontra, ele acaba tendo um preço muito alto, porque se você parar pra pensar, a gente costumava usar as redes sociais antigamente, e hoje em dia, elas usam a gente. Por mais que seja difícil pra você admitir isso,
Eu tenho certeza que você já teve essa sensação de estar rolando o feed sem nenhum pensamento consciente, só tá ali rolando. Em vez de você ir lá e procurar um vídeo que você quer ver sobre algo que você quer aprender, você tá deixando qualquer porcaria entrar no seu cérebro e você só tá ali consumindo igual um zumbi. Como se já nem importasse mais o nível da bagaceira, você só vai rolando e rolando, deixando ali como barulho de fundo. Só que o nosso cérebro tá registrando tudo. Por mais que a gente não perceba, o nosso subconsciente registra tudo. E aí, você querendo ou não, isso vira mais uma aba aberta na sua cabeça. Uma coisa que no futuro você vai achar que você pensou sobre aquilo, foi a sua própria ideia, mas na verdade foi um vídeo que te influenciou. Foi outras pessoas falando sobre aquilo que plantou essa ideia na sua cabeça. Não sei se tá fazendo muito sentido o que eu tô falando, mas basicamente o que eu quero dizer é que tudo que a gente consome, mesmo que não seja de forma consciente, mesmo que não seja prestando atenção, tudo que a gente consome vai influenciando a nossa personalidade, as nossas crenças, os nossos objetivos, o nosso senso de humor, até o nosso estilo. Isso tem um nome, que eu não me lembro agora, mas é muito óbvio, gente. Quando eles começam a vender, por exemplo, aqueles tênis de salto, era uma coisa horrorosa, era uma coisa ridícula. Você olha para aquilo hoje e você vê que aquilo é ridículo. Mas na época, quando ficou famoso, a gente via tantas pessoas usando que se tornou bonito para nós. A gente começou a normalizar aquilo e a querer aquilo. Sim, eu admito, eu usei tênis de salto na época. E hoje em dia eu olho para trás e penso, como assim, Mona? Mas realmente, quanto mais você se expõe a uma ideia, um produto, uma coisa, você vai normalizando aquilo. E aí, no final, você acha que você decidiu que você gosta de matcha porque realmente é o seu gosto, sendo que, na verdade, teve todo um planejamento ali por trás pra te fazer acreditar nisso. Não vamos entrar em desespero. Aqui é a parte mais importante do que eu queria dizer hoje. Nós estamos sendo manipuladas e influenciadas? Sim, 100%. Isso já definimos aqui, né? Concordamos. Só que isso também não quer dizer que a gente seja 100% vítima e não tenha o mínimo de poder de escolha. A gente não precisa normalizar isso e a gente não precisa aceitar isso como o novo estilo de vida. Por mais que seja difícil e que tenham várias indústrias juntas tentando nos manipular, a gente precisa parar e pensar, ter um pouco de agência sobre a nossa própria vida. A gente sempre tem o poder de escolher mudar. Por mais que você já tenha, por exemplo, começado a assistir um vídeo que te deixa irritada, que te deixa ansiosa, você pode a qualquer momento decidir não terminar de assistir esse vídeo. Você pode escolher não seguir pessoas que te despertam comparação, rancor, raiva. Você pode escolher hoje não adormecer rolando o feed do TikTok ali, abraçada no celular, babando na tela. E não é papinho bonito de autoajuda, sabe? É difícil. Tô aqui pra dizer que é difícil, é uma escolha diária, tal qual os outros vícios. Enquanto a gente não admitir que isso é realmente um vício, a gente vai continuar se iludindo, vai continuar inventando desculpas para ficar ali viciado no celular e normalizar que, eu simplesmente sou cronicamente online e é tão engraçado, sou a rainha dos memes, e não vai acordar para a vida. Então vamos lá para algumas dicas, né, de como você pode começar a fazer isso. Eu, em 2022, excluí todas as minhas redes sociais, não só os aplicativos, assim, eu excluí mesmo o meu perfil, que eu tinha criado em 2012 no Instagram, eu perdi vários seguidores, mas nem todo mundo vai querer fazer isso, nem todo mundo vai querer ficar lá um ano e tal sem olhar pra nenhuma rede social. Então a primeira coisa que você pode fazer, e na verdade já deveria ter feito, desativar todas as notificações de todos os aplicativos. Eu só tenho algumas pessoas que são importantes, que elas podem me mandar mensagem e eu recebo a notificação. 99% das pessoas estão silenciadas, todas as notificações silenciadas. Inclusive, às vezes, eu até fico um pouco triste, porque eu demoro pra conseguir ver as novidades da vida dos meus amigos e tal. Esses dias eu descobri que a minha amiga lançou um livro há, 2 anos atrás, e eu só fui ver agora, mas é necessário, gente, é importante. Eu acho que se a pessoa quiser também que você saiba, inclusive eu falei pra ela, manda mensagem diretamente, fala comigo diretamente, porque aí sim você tem certeza que eu vou saber, né? Nesse caso, óbvio que ela não estava pensando em mim quando ela lançou o livro, mas eu penso nisso, eu quero saber sobre a vida dela, então o que eu posso fazer, né? Eu posso contactar ela com mais frequência, perguntar sobre as novidades. Isso é uma coisa que eu realmente preciso trabalhar um pouco mais. Mas, voltando ao foco, as notificações são um mini choque de dopamina pro seu cérebro. É uma das coisas que vai te manter viciado. Tipo assim, você é um rato e o aplicativo é uma pessoa num laboratório
mandando a notificação, e a notificação é um pedacinho de queijo. E o aplicativo tá ali dizendo, vem ratinho, tem queijo aqui pra você. Se você não quer se sentir como um rato de laboratório, comece desativando todas as notificações. Outra coisa é você aprender a deixar o seu celular em outro cômodo. Você não precisa levar o seu celular pra todo lugar, gente, principalmente pro banheiro. Eu acho que o celular da maioria de vocês tá cheio de bactérias de cocô. E isso não é legal. Se você for dormir, deixa o celular do lado de fora do seu quarto. Se você estiver conversando com uma pessoa, por favor, não coloca o celular na mesa, não fica respondendo mensagem enquanto você tá falando com o seu amigo. Não é legal, gente, não é legal. Você passa uma vibe de que você realmente não tá interessado naquela pessoa, e isso não é legal. O seu celular não pode ser mais interessante do que a pessoa com quem você tá conversando. Porque se for, tipo, arrume outros amigos. O seu celular, ele tem que ser tipo aquele primo distante que você vê de vez em quando no Natal, no aniversário, mas que depois ele vai embora e vida que segue, sabe? Não pode ser uma extensão de você mesmo. Não pode ser aquilo que você tá o tempo todo prestando atenção, sabe? Então, assim, por favor, não coloque o seu celular na mesa, não fique respondendo mensagem quando você estiver conversando com o seu parceiro, com a sua família, com os seus amigos. Isso é uma porcaria. Tem várias outras dicas, tipo você excluir os aplicativos da tela inicial do seu celular, você deixar ele o mais chato possível, na verdade. Meu namorado usa um aplicativo pra deixar o celular todo preto e branco. Eu não gosto, mas pode ser que te ajude. E tem outra coisa também que é, talvez você pode criar horários específicos pra acessar o celular. Não é porque ele é portátil, não é porque você consegue colocar em qualquer bolso, que você precisa tá o tempo todo olhando pra ele. Você pode manter o seu celular, não precisa sair das redes sociais, mas coloca ali uma hora, tipo, eu posso rolar o feed entre as 6 e as 7 horas da noite. Ou eu posso rolar o feed enquanto eu estiver na esteira. Eu deixo pra assistir os vídeos que eu quero assistir no YouTube enquanto eu estiver na esteira, porque aí eu acabo ficando mais tempo na esteira, que é ruim por um lado, mas é bom por outro. Então, combinar esse hábito ruim com um hábito bom é uma coisa que também dá muito certo. E outra dica, assim, que eu acho que faz muita diferença é você usar aquele conceito de falha de previsão a seu favor. Porque o nosso cérebro associa coisas, né? Então, se você acorda e já pega o celular, se você senta pra comer e pega o celular, você acaba criando essa ligação, igual de quando a pessoa acaba de comer e tem que fumar um cigarro. Então, se você começar a quebrar esse padrão, você muda a sequência, o nosso cérebro automaticamente tem que parar pra pensar e recalcular a rota. Você não vai mais de uma forma tão automática, tipo um zumbi. Então aqui uma coisa muito simples. A maioria de nós já tem aquele limite de tempo, né, das telas. Quando você estiver no Instagram, vamos supor, você tem 1 hora de limite. Em vez de você clicar lá pra liberar mais tempo, fecha realmente o Instagram e vai dar um passeio. Vai dar uma caminhada no lado de fora. Se você não puder sair, vai, tipo, tomar um banho, vai ler alguma coisa, sabe? Cada vez que você fizer isso, você vai quebrar aquele padrão de associar uma atitude com a outra. E você também vai provando pro seu cérebro que você é uma pessoa capaz de fechar o TikTok quando dá a hora certa. Você é uma pessoa capaz de ler, você é uma pessoa capaz de sair pra caminhar. No final das contas, é tudo meio que sobre mudar aquela história interna que nós contamos pra nós mesmos. E, gente, mais uma vez, eu não tô aqui pra julgar quem tem vício em telas. Eu passo por períodos em que eu uso muito mais e eu vejo uma diferença nisso. Eu vejo como isso afeta várias partes da minha vida. A época da minha vida em que eu estive mais feia, mais chata, mais briguenta foi a época em que eu tava com vício em telas. De verdade, não é só um videozinho. Quando você dorme mal por conta das telas, isso bagunça os seus hormônios. Isso causa ansiedade, sabe? Compulsões, até piora, depressão, outras coisas, né? E quando a gente tá estressada, a gente toma piores decisões financeiras, amorosas, profissionais. Um cérebro que tá com um monte de abas abertas o tempo todo tem muito menos capacidade de foco profundo de verdade, muito menos capacidade de ser disciplinado, capacidade de ser criativo. Então, tudo isso que eu falei é extremamente importante, não é bobagem. E tem o lado estético também, querendo ou não. A maioria das pessoas tá com uma cara de cansada, cheia de olheiras, assim, andando corcunda por conta do celular. Então, de verdade, você ficar viciado em tela tá te deixando mais burro, mais chato, menos criativo e mais feio também. Todo o tempo que a gente gasta na frente das telas, a gente poderia estar usando pra dormir mais, pra comer melhor, pra se exercitar, pra fazer alguma outra coisa, sabe? Aprender um hobby novo, aprender um idioma novo. Então, sim, as redes sociais têm o seu lugar na nossa vida. Eu não quero demonizar elas também e falar que não tem absolutamente nada de bom, porque tem muita coisa boa. Mas, no final das contas, até onde a gente sabe, a gente só tem uma vida,
né? E a maioria de nós está desperdiçando essa única chance que a gente tem olhando para um retângulo de vidro brilhante. Então, da próxima vez que você for no automático pegar o seu celular para rolar o feed, eu quero que você lembre que você tem o direito de ser dona da sua atenção. E que sim, você ficaria muito mais interessante e muito mais bonita sem esse vício no celular.